Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então hoje nós vamos receber uma fisioterapeuta, doutora Fabiana Silva, tá? De Porto Alegre, que vai conversar com a gente sobre a terapia manual no tratamento da dor, tá? E antes que a gente começasse, antes que ela entre, né, vamos fazer uma pequena introdução do que a gente vai conversar hoje, para a gente ter uma ideia e vocês já irem se preparando para fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, tá? Em relação a esse tema que é tão recorrente e tem muitas pessoas que sofrem, né, com as dores. Oi Lúcia, seja bem-vinda, tá? Daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo a doutora Fabiana para a gente conversar sobre esse tema. Tá? Oi Helena, tudo bem? Que prazer em tê-las conosco, meninas. O assunto hoje mexe muito com as nossas situações, com as nossas emoções, né? Mexe inclusive com o nosso humor, né? A questão dor. E nesse momento em que a gente está vivendo situações delicadas, passando por diversas dificuldades, essas dores, elas tendem, né, a aparecer mais, a se intensificar um pouco mais, né? Oi Lisiane, oi Lena, tudo bem? Oi amiga, tudo bem? Que bom tê-las conosco, tá? Então eu queria fazer, enquanto o pessoal vai entrando, mas como a live fica gravada e outras pessoas vão rever depois, eu queria fazer alguns questionamentos de como é que nós estamos, né, hoje na questão do bem-estar, como é que o nosso corpo hoje está se comportando. Então pense, se você é uma pessoa que sente dor, qual é a relação que você tem com a sua dor, né? A Fabiana já chegou aí. Oi Fabiana, já chamo você, tá? Tudo bem? Então eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso, porque algumas pessoas se apossam da dor, né? A minha dor. Não, porque a minha dor é assim, porque a minha dor vem quando eu sinto isso, a minha dor é mais forte que a sua. Então, eu queria deixar uma mensagem positiva e um recado e uma reflexão, uma provocação, na verdade. Não se apossem da dor. A dor é uma coisa que não faz parte do nosso corpo, né? Ela vem, ela chega, ela se instala, às vezes insistentemente, mas a gente não deve se apossar e digamos assim, se acostumar com a dor, né? Porque a dor, ela é um indicativo de que tem alguma coisa errada. Então, na verdade, é uma conversa, é uma comunicação que o nosso corpo, né, um recado que o nosso corpo tá dando pra gente, né? Então, eu vou chamar a Fabiana e a gente já vai começar a conversar, a falar desse tema. Fabiana, já chamei você, tô aguardando você aceitar. Oi, tudo bom? Tudo bem? Que bom, Tudo. que satisfação ver você. Que alegria. Opa, Aí o celular. o celular dela caiu, mas vamos lá, vou chamar novamente. Vou te chamar de novo, Fabiana, tudo bem? Então, como eu estava falando, Pronto. foi, acontece. Estamos aqui. O celular tá agitado, tá animado também. Aham. Tudo bem com você, querida? Tudo bem. Vocês aí? Também, estamos aqui querendo retomar as atividades aos poucos, mas graças a Deus estamos bem de saúde e Uhum. esperamos, né, que a gente possa já retomar nosso ritmo nesse novo normal que todo mundo está no É suspense, né? verdade, é verdade. Uhum. Tá, então, eu estava aqui iniciando, né, quando já te chamei, nem te apresentei, mas deixa eu te apresentar para as pessoas, depois você se apresenta. Gente, a gente está conversando com a Fabiana, que tem um currículo maravilhoso, eu vou até ler, porque não tive como, não tem como, né? Tanta coisa.
Então, mas são algumas coisas que a gente precisa realmente enfatizar pela importância, pela sua experiência, pela sua competência, o trabalho que você desenvolve, tá? Então, a Fabiana, gente, ela é de Porto Alegre, né? É Uhum. fisioterapeuta, tem especialidade em diversas áreas, né? Tem especialidade em cinesiologia, a fisioterapia esportiva pelo SONAF, COFITO, né? Tem especialidades também na terapia manual na Austrália, pela formação de Mackenzie, de Mulligan, de Maitland, quer dizer, muitas técnicas, né, de terapia manual, é mestre em epidemiologia, professora universitária, de pós-graduação, de extensão, né, isso faz um trabalho excelente com essa turma aí graduada e pós-graduada, não só de Porto Alegre, né, Fabiana, mas do Brasil inteiro. É CEO da Ciclo, né? Da Ciclo, que é uma instituição de ensino em saúde. Depois você vai fazer o convite aí para os profissionais que estão nos assistindo e Uhum. para mostrar esse teu trabalho, né? E além disso, está aí organizando esse congresso internacional, né, de fáscia em Montreal em 2021. Enfim. Mas agora, gente, só para vocês terem uma ideia dessa pessoa maravilhosa que a gente está conversando, e agora se apresente para os nossos colegas que estão aqui nos assistindo hoje. Fique à vontade. Ah, obrigada. Eu acho que é importante, né, todas as coisas que a gente faz, mas principalmente os amigos que a gente vai, né, conseguindo ao longo da trajetória, por onde a gente vai passando, e a Giovana é uma dessas, né, que eu Ah, tive o prazer de conhecer em São Paulo né, se Deus quiser, a gente vai sempre manter esse vínculo aí. E é importante a gente entender e ter essas conversas sobre dor, né? Primeiro, para a gente entender uma coisa que é a seguinte: que dor, na verdade, é o que a gente chama de um output. O que é isso? Só é dor, né? No sentido de que é quando um estímulo ele é reconhecido como potencialmente nocivo para o nosso corpo, tá? Como um perigo para a nossa saúde, como um perigo para a nossa integridade, e nem sempre ele é um perigo, ele é um potencial perigo, tá? E às vezes eu fico me perguntando assim, que se a dor é um mecanismo de proteção que nós temos, será que a gente não está evitando muito a dor a partir do momento em que a dor é algo natural e fisiológico, tá? Então, eu acho que é uma coisa para a gente refletir, porque muitas vezes a pessoa sente uma dorzinha no pescoço, vai lá e toma um remédio, né? Sente uma dor na lombar, vai lá e toma um remédio. Então, assim, o corpo não tem nem tempo de entender se aquele estímulo realmente ele é perigoso, se é algo que a pessoa deveria diminuir a sua movimentação, se deveria mudar algum padrão, alguma coisa na sua vida, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir também que ter dor é normal, faz parte do processo fisiológico de reparo do organismo, muitas vezes. O problema é quando a dor ela não está relacionada a um dano, tá? E ela passa a ser não um alarme da periferia, ou seja, uma proteção e ela acaba nos atrapalhando, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente, por exemplo, torce o tornozelo, né? Então, a gente foi lá e torceu o tornozelo. Por que a gente tem dor quando a gente torce o tornozelo? Né? Ah, porque tem inflamação. Também, mas a gente tem dor porque para que o corpo passe a proteger aquela área enquanto ela não está cicatrizada, enquanto ela não é capaz de, por exemplo, aguentar o peso ali em cima, enquanto não é possível caminhar normalmente, certo? Então, isso é um mecanismo de proteção.
natural e fisiológico. E o que que a natureza mostra? Que no primeiro dia vai ser muito ruim, no segundo dia já não vai ser tão ruim, no terceiro dia já vai ser um pouco melhor e assim por diante, entendeu? É um curso natural, tá? Qual é o problema? É quando a gente sabe que para esse tipo de lesão, vamos dizer assim, um mês não era mais para estar sentindo nenhuma dor e a pessoa ainda está sentindo dor, tá? E aí, o que que a gente tem que buscar entender depois que passou um mês? Bom, se realmente existe algum dano no tecido que possa estar causando essa dor. Então, rompeu lá um ligamento que não cicatrizou no tornozelo, por exemplo, tá? Então, o tecido ainda não se repara, não conseguiu o reparo. Então, ainda há proteção, né? Ou se já reparou totalmente, então já cicatrizou, mas por uma falha de comunicação, o cérebro ainda está entendendo que é um perigo soltar o peso naquele tornozelo, tá? Então não era esperado que depois de um mês tivesse acontecendo uma situação dessas. Então a gente precisa entender se ainda tem lesão na periferia, ou seja, nos tecidos, ou se é uma questão de interpretação. Ou seja, teve uma falha aí, né, na comunicação entre o periférico e o nosso cérebro mesmo, o sistema nervoso central. Então, eu penso que a maioria dos pacientes, e mesmo nós, se nós esperássemos o curso natural das coisas, a gente não precisaria tomar remédio, por exemplo. Tá? Muitos pacientes, em muitas situações, não precisariam chegar até a fisioterapia. Né? As coisas iriam se resolvendo, né? Queria pegar o gancho aí que você falou em relação à medicação. Tem pessoas que têm um limiar de dor muito baixo, né? A tolerância à dor muito baixa, e aí e o hábito, né, da automedicação. A pessoa vai tomar uma medicação. Às vezes já até tem, né, na farmacinha em casa. Né, e aí, se ela já tem isso, já está acostumada, que já é um hábito, né? Se ela já tem um limiar baixo, e se ela já socialmente, e se a informação que ela tem é que dor é uma coisa ruim, ela vai direto para aquilo, né? Porque não posso sentir dor. E esses tempos eu estava conversando com alguns colegas também. A gente está criando pacientes numa bolha de que não pode sentir dor, não pode sentir dor, não pode... mas dor faz parte da nossa natureza. É proteção, gente. Se a gente não... Oi. É a comunicação que o corpo tem para te dizer alguma coisa, né? O corpo vai falar que a dor é uma das formas de comunicação. Isso. E aí, o exemplo bom da entorse de tornozelo, que aí, no caso, a gente poderia já pensar em falar um pouco sobre essa dor aguda e a dor crônica, né? Que eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas, porque a maioria das pessoas que me seguem, Fabiana, são clientes, não são profissionais, né, da área. Tem alguns colegas fisioterapeutas, mas a maioria são pessoas comuns, né? Tá. Então, assim, explica um pouquinho pra gente, aí você já deu o exemplo da entorse tornozelo, que seria uma dor aguda, uma coisa mais recente. Qual é a dor que a gente precisaria dar mais atenção? Tipo, essa dor eu tenho que tratar. Quando é que ela fica crônica? Quando é que o corpo vai pedir uma ajuda? Onde é que a gente entra? Então, não, então assim, eu tô tentando dar os exemplos mais assim, né? Eu acho que deu para entender a da entorse. Ótimo. Tá. Então, assim, a gente pode pensar na dor em termos cronológicos. O que é isso, né? Quando a gente se baseia no tempo, tá? Então, a gente vai dizer que uma dor aguda, ela vai
para alguns autores, ela vai durar de 24 a 72 horas até uma semana. É algo bem recente, tá? E que a tendência, né, se ela é relacionada a um trauma, ela não vem sozinha. Ela vem junto com o inchaço, né, o edema, ela vem junto com o calor. Então, há um processo de reparo ali, né? A inflamação, que é outra coisa que a gente combate direto, né, com remédio. É impossível não acontecer a inflamação se tem, né, uma resposta. A resposta inflamatória E ela tem que acontecer para que os tecidos sejam reparados, né? Isso. Se não acontecer inflamação, a gente não segue adiante no processo de cicatrizar aquele tecido, né? Então, a gente pensa assim, em dor aguda, aquilo que aconteceu hoje até uma semana, vamos dizer assim, tá? Só que a tendência natural, mesmo de uma dor aguda, é que ela vá, conforme vão passando os dias, a situação vá melhorando, tá? Então, como eu falei antes, ontem estava péssimo, hoje já não tá tão péssimo, já vai, né? Vai melhorando, tá? E se considera que dor crônica é quando o indivíduo, daí a gente tem aí que a gente chama de dor subaguda, né? E que dor crônica seria a partir de 3 meses, depois de 3 meses de um sintoma de uma dor constante ou muito frequente, tá? Então, por exemplo, eu tenho dor no quadril. Eu tenho dor no quadril há mais de 3 meses, quase todos os dias. Isso se consideraria uma dor crônica. Ou todos os dias, mas um tempo. Por quê? Porque a gente espera que o curso natural seja de diminuir. Então, não está diminuindo, então está cronificando aquela situação, né? Só que a gente tem que pensar também não só no tempo, eu nunca penso só no tempo, eu penso nas características da pessoa, tá? Como tu falou, cada indivíduo tem um limiar, né? Ele tem uma tolerância diferente. Tem gente que se machuca e não tá nem aí, segue, né? Eu tenho dor, mas eu continuo. E tem gente que tem uma coisa mínima e já caiu o mundo, né? Então, porque isso tem a ver com várias coisas, inclusive com experiências prévias que essa pessoa já teve, com lesões prévias, com autoestima. Então, já se sabe que pessoas que têm baixa autoestima tendem a ser mais queixosas e ter mais dor, tá? Pessoas que tiveram maus tratos na infância, tanto físicos quanto emocionais, também elas toleram menos os estímulos, né? Então, algo que é mínimo já faz com que aquela pessoa sinta muita dor, tá? Aspectos psicológicos, eles são muito fortes, né? Os aspectos psicológicos, sociais, eles estão muito ligados a essas queixas de dores, né? E elas aparecem e perpetuam em função dessas características de cada pessoa. Porque quando a gente interpreta, não existe uma área só de dor no cérebro. Não existe, só esta área é responsável pela dor. Existem várias conexões que são feitas e que vêm daquilo que tu já viveu, de como tu foi criado, e várias coisas que daí fazem com que tu ligue o botãozinho e diga, isso é dor, isso é perigo para mim, entendeu? Então, às vezes até uma situação que tu já teve, por exemplo, vou usar o exemplo da entorse, né? Se a pessoa já teve uma entorse antes e ela faz uma nova entorse, ela já tem a experiência prévia, ok? Então, muitas vezes é mais fácil de fazer essas conexões e determinar o perigo ali, né? Mas eu não gosto de me basear só no tempo, porque tem pacientes que
que estão com uma situação crônica, mas que estão muito sensibilizados, como se fossem pacientes agudos, né? Então, eu sempre uso a questão do tempo, mas uso junto a questão da irritabilidade dos tecidos, né? Então, um paciente mais agudo, ele tem uma tolerância menor, ele tem uma alteração funcional, ele tem dor em repouso, não só quando ele se movimenta, né? Paciente mais clássico. E o paciente com dor crônica, que tem uma característica de dor crônica que vem dos tecidos, é uma dor que a gente chama de dor mais mecânica. Então, é aquele paciente que a dor aparece quando ele movimenta, né? Então, ele diz assim, quando eu levanto meu ombro, tem uma região aqui que dói. E eu tô com isso há 6 meses, 1 ano, né? Esse paciente é um paciente com dor crônica pelo tempo. E ele é um paciente com dor crônica também porque não é constante. É uma dor bem mecânica, em movimentos específicos e em situações específicas, tá? E a dor aguda é aquela que vai ficar ali latejando, né? Quem já não teve uma dor de dente, uma unha encravada, né? Ela tá sempre ali, tá? Que é diferente da crônica. Só que a gente tem paciente que tem dor crônica e que tem o que se chama de dor nociplástica. Olha que nome, né? Dor nociplástica é quando não tem nenhuma lesão nos tecidos periféricos, né? Então, vamos dizer assim, já cicatrizou o tornozelo da pessoa, mas ela sente como se ainda tivesse dor. Como se tivesse perigo ali, tá? Só que não tem lesão nos tecidos, então a questão é da interpretação, é lá no sistema nervoso central e não na periferia, tá? Porque, por exemplo, a gente sabe que pessoas que têm dor lombar, tá? Então, eu tenho paciente que tem dor lombar aguda, recente, que a pessoa não, assim, travou, não consegue fazer nada, darará. Esse é o dor aguda lombar, tá? Eu tenho os pacientes que têm dor lombar crônica, que já se sabe que tem uma alteração de mobilidade da fáscia, por exemplo, da fáscia tóraco-lombar. Então, tem uma alteração no tecido, tá? Só que é uma dor que não é constante, é uma dor que aparece mais em determinados momentos. Então, ela é crônica, ok? E a gente tem os pacientes que, por exemplo, por uma hérnia de disco, ele já passou pela fase aguda, essa hérnia dele já cicatrizou, porque as hérnias cicatrizam, né? Elas são cicatrizadas mesmo, não era esse nome, mas vai esse. Elas são absorvidas pelo corpo, tá? Isso, mas a pessoa continua incapaz, tá? De fazer os movimentos, a pessoa tem muita dor, então assim, não tem mais hérnia de disco, não tem mais lesão inflamatória, Não né? é mais... A queixa dela não é mais por causa da hérnia, né? A hérnia já tá quieta, né? Mas aí... Não deveria ser, não deveria ser, mas ela segue com isso, né? E aí, esse é o tipo de paciente que a gente diz que tem, que se chamava de sensibilização central, ou agora se fala em dor nociplástica, tá? Um exemplo que ajuda um pouquinho a entender isso é a história da amputação, Sim. Tá? Então, a pessoa não tem mais a perna, mas o cérebro ainda reconhece como se coçasse, se doesse, etc. Então, essa dor nociplástica é isso. Chama fantasma, dor fantasma, não tem mais membro, né? E a pessoa sente que tivesse, é muito doido.
E quando a gente avalia o paciente, a gente tem que entender se ele tem uma dor nociceptiva, então, que é uma dor relacionada a uma lesão nos tecidos mesmo. Eu usei o exemplo da entorse de tornozelo. Se ele tem uma dor neuropática, que é uma dor mais relacionada a lesões neurais, né? Lesão de nervo. Ou se ele tem uma dor nociplástica, ou seja, é muito mais uma questão de interpretação, tá? Do que da periferia. O que acontece muitas vezes? Vamos pensar em alguém que tem essa dor lombar aí, que não tem mais a hérnia, né? Se essa pessoa ela para de se movimentar, se ela começa a mudar muito os seus hábitos, ela vai ter adaptações do corpo. Ela vai ter, tá? Por exemplo, uma alteração de hidratação na face, tá? E isso pode ser mais um fator que contribua para toda essa confusão que fica, né? Mas, assim, a situação principal é a da interpretação, tá? Então, quando a gente atende, a gente tem que dar conta muito mais desse entendimento e de tirar esses medos, essas crenças da pessoa, do que qualquer outra coisa. É verdade. E ainda tem aquela dor. Quando o paciente tem a dor localizada, por exemplo, você fala da dor lombar, ou um evento que você claramente sabe que o seu tornozelo está doendo por conta da entorse, então você tem uma situação localizada, mas você tem outras dores, né? As pessoas têm muita... Existe muito a questão da... O paciente quer saber por quê, né? Por que eu estou sentindo dor? De onde vem? O que foi que houve, né? Então, assim, a dor referida ou a dor irradiada, muitas vezes, ela vai dar uma resposta em um outro lugar que, quando você até fala ao paciente, olha, a sua dor pode vir, por exemplo, visceral, pode vir de uma cicatriz, de uma aderência no seu abdômen, por isso sua lombar, e a pessoa, né, o paciente fica, nossa, o que tem a ver, né? Então, essa dor referida, ela é comum e ela confunde muito o paciente, né? Muitas pessoas nem sabem que ela... Queria que você falasse um pouquinho sobre a dor referida e essa dor irradiada. Que as pessoas se encontrem aí, quem tem dor, qual é a sua dor. E aí diz pra ela, tá, vou me acalmar com a minha dor, vou procurar resolver, mas entender que não, que faz parte. Exatamente. Vamos desmistificar essa... E assim, e tem pacientes que vão ter que conviver com ela, viu? Vão ter que conviver. E porque, assim, tem situações em que a gente consegue ir até um certo ponto, mas o paciente vai ter que aprender a manejar com o seu problema, principalmente nas situações crônicas, tá? E faz parte, por exemplo, que tem uma... acho que é tua parente, é Teres. Minha mãe. Então, ó, né? Então, tá ali, tem artrose no joelho, né? Bom, desgastou ali a cartilagem, muitas vezes tem um processo inflamatório, então ela já sabe que vai ter dias que ela vai estar melhor e vai ter dias que ela vai estar pior, né? E aí, no contexto da vida da pessoa, o quanto que ela vai dar importância para essa dor, o quanto que essa dor vai impedir que ela siga adiante, entendeu? E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, assim, eu tenho dor no joelho, ok, mas eu tenho tantas outras coisas boas na minha vida, sabe? Isso. Que eu possa continuar fazendo e eu vou entender que hoje talvez eu não esteja bem, mas que amanhã eu vou estar melhor, né? E aí, não fazer da sua vida, não gerar a sua vida em função da dor. Só pegando o gancho que você está falando, já você continua o raciocínio que está ótimo. É isso que a gente está querendo ouvir mesmo. Antes,
né, no início, antes de você entrar, eu estava falando fazendo uma provocação para as pessoas sobre essa questão de se apossar da dor, né? A minha dor é assim, a minha dor é maior, porque a minha dor... Então, as pessoas precisam entender que a dor faz parte, é um mecanismo protetivo, é um aviso, é uma comunicação que o seu corpo está lhe dizendo que tem alguma coisa em desordem, que precisa cuidar, mas ela não pode ser... você não pode permitir que ela altere o seu humor de maneira que lhe atrapalhe a progredir, que comprometa a sua qualidade de vida. Você precisa buscar alternativas para tratar ou controlar ou amenizar essa dor, para que ela lhe dê condições de que você, né, para que você continue fazendo o que você precisa fazer. Então, tem coisas que você está dizendo que situações que a gente não consegue resolver 100%, mas a gente precisa buscar alternativas para amenizar, para tratar, para ver, para se movimentar, não é isso? Então, eu tinha falado isso, gente, a dor não faz parte do nosso corpo, mas essa dor que você se apossa, e você se apega, se agarra, e muitas vezes você usa a dor até como chantagem emocional. Tem pessoas que se agarram a isso e viram companheira, best friend, né? Minha dor é minha dor, né? Então, não é uma boa ideia. Né? Então, Não. Tá? Então vai. E aí, não, vai tranquilo. E aí a gente volta a pensar na autoestima, né? Porque se eu preciso, para chamar a atenção da família, para chamar a atenção do marido e quem eu gosto, eu preciso da dor, tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando alguma coisa aí. Entende? Porque não deveria ser essa a razão, né? Tá? Não pensem que eu, por exemplo, não tenho dor. Tenho dor, como todo mundo, né? E vou manejando e dando atenção para as outras coisas, né? Que são mais importantes. Quer um exemplo? Quantos pacientes, comigo já vários, sai de férias, não tem dor. Já percebeu isso? Uhum. Né? Por quê? Porque mudou o foco da atenção. Entendeu? Mudou a atenção, aquela pessoa relaxou. E daqui a pouco isso está relacionado, por exemplo, porque a pessoa trabalha numa coisa que ela não gosta. Ou tá assimilando, tá absorvendo coisas pesadas demais. Então, isso, com certeza, né? As respostas, elas podem sim ser em forma de dor. Né? A Fátima, uma cliente minha, perguntou se eu acho que ela aprendeu a conviver com a dor dela. Ela tem bastante dores, a Fátima. Eu acho, Fátima, que você sabe, né, das suas dores, sabe, e você consegue, né, desenvolver suas coisas e tem consciência de que realmente que as dores dela são, né, tem várias coisas, né, ombros, cervical, então ela gosta de fazer trabalho manual, enfim, aí ela faz, aí fica com dor, mas daqui a pouco ela, mas passou, melhorou, e assim a gente vai. Já fez muitas coisas e ela sabe que não vai zerar, mas tem dias que ela está melhor, como você colocou, né? Tem que ter isso. Dias vão estar melhores, outros nem tanto, mas vamos seguindo. Não é verdade? Verdade, né? E eu acho que é importante, né? Que eu vejo muito paciente falando assim, porque essa minha coluna é horrível. Por que que eu sou assim? Por que que eu sou assim? Por que que eu sinto tanta dor? Sabe? E não se desmereça, né? É verdade. Sabe? Eu acho que é por aí, assim. E daqui a pouco a gente não se valoriza, né? Enfim, tem N questões. A gente precisa encontrar os nossos escapes, né? De liberar outras tensões. Porque se a gente não libera essas tensões, se você não encontra formas agradáveis
para o seu dia a dia, para o seu lazer, você vai acumular isso e vai virar dor. Não tem como, ou é uma dor de cabeça, ou é uma dor de barriga, ou é uma dor de coluna, né? Porque você vai estar, de uma certa forma, o que a gente chama intoxicando mesmo o organismo, né? Diana, você concorda comigo que o paciente, ele nunca vem procurar a fisioterapia, no caso, nosso caso, da terapia manual, com pouca dor. Ele só vem com muita dor, né? Olha, o Pedro entrou aí, eu nem dei um alô para ele. Pedro, seja bem-vindo. Bom tê-lo com a gente hoje aqui. Pedro Salles. Hein, Fabiana? E aí? Você concorda que esse paciente já chega com muita dor e ele, às vezes, investe em você toda a sua expectativa, né, de cura, e a gente sabe que a gente não cura ninguém, né? A gente ajuda o corpo, usa as nossas estratégias, as nossas formações, né, os nossos recursos, para poder ajudar aquele corpo a reencontrar um equilíbrio, mas as pessoas vêm com todo um investimento, uma expectativa que a doutora fisioterapeuta vai me curar desse problema, e às vezes essa expectativa atrapalha um pouco, né? Enfim. Sim. Não depende só da gente, depende do paciente também. Depende, eu tenho pacientes mais sensibilizados, vamos dizer, que tem dores em vários locais, né? Tenho pacientes com questões mais localizadas, por exemplo, uma dor no quadril, mas nada muito grave. Então, assim, atualmente eu não tô só com casos mais complexos, né? O que é bom para a gente também, então a gente ajuda, né, todo mundo. Mas eu nunca me esqueço um dia que eu cheguei na casa de uma senhora para atendê-la, e quando ela abriu a porta, ela me disse assim: chegou a minha salvação. Daí eu disse para ela: olha, Vamos com calma. não, eu disse assim, isso pode ser muito bom, ou seja, porque me recomendaram muito o teu nome, porque não sei o quê. Eu disse, olha, isso pode ser muito bom, pode ser muito positivo, porque a senhora acredita no meu trabalho, ou isso pode ser muito ruim, porque a expectativa tá tão alta que nem Jesus na causa. Nem Jesus vai suprir essa expectativa, entendeu? Então, isso pode acontecer, né? E aí, eu sempre digo, eu sou muito otimista, né? Sempre acho que dá para melhorar. E aí, tem que ver qual é o objetivo da pessoa também, né? Melhorar não quer dizer zerar. Tem isso, às vezes não é possível. Mas eu passo isso para o paciente, mas eu mostro para ele que ele também precisa fazer, né? Porque a gente é um caminho, ou a gente ajuda ele a achar o caminho, sabe? Na verdade. Por que você acha que a terapia manual é tão eficiente, Fabiana? No caso de dores, de situações de desarranjos, digamos assim, desequilíbrios, né? Focando mesmo na questão da dor. Porque assim, quando eu resolvi trabalhar com a terapia manual, e foi logo recém-formada, no finalzinho do curso eu já sabia que eu queria pôr a mão no paciente. Isso aí foi uma coisa que para mim foi muito, muito clara desde sempre, né? Os recursos que a gente tem de eletrotermofototerapia não me convenciam, e eu disse, não, eu quero buscar uma outra coisa. E assim eu fui fazendo formações, né? E, enfim, o RPG, a osteopatia e outras técnicas para poder usar realmente a mão, né? E eu comprovo, né, a cada paciente, a cada dia, o quanto é realmente eficiente, né? E às vezes a gente não consegue
zerar, como você está dizendo, e esse não é o objetivo. Se a gente conseguir, ótimo, né? Mas a gente não deve achar que você vai fazer milagre, porque não existe isso. Cada corpo responde diferente. Mas por que você acha que, pela experiência que você tem, que a terapia manual é tão eficiente? O que é que te convenceu disso? Como é que acontece isso com você? Eu acho assim que a primeira coisa é a questão do cuidado, né? Que o toque, tocar o corpo do outro, né? Traz muitos significados e um deles é a questão de ser cuidado, né? Quando a gente, mesmo quando a gente está na barriga, a gente é tocado, né? A gente está na barriga da mãe e quando a gente nasce, a gente recebe, né? Essa coisa do contato, essa coisa da pele com a mãe, que é o que acalma o bebê, né? Então, isso faz parte da condição humana, né? Tanto que indivíduos que não toleram toque, por exemplo, autistas, né, tem um distúrbio aí em relação a várias coisas e uma delas é esse, né, o contato, tá? Então faz parte da natureza humana, né? E se a gente for ver, quando a gente é criança, a gente é muito mais tocado do que quando idoso, né? Os idosos têm uma carência de toque e de afeto e dessa coisa manual muito grande. Porque criança, né? Tu tá lá, tu pega no colo, tu acaricia, tu abraça, tu... As que têm, né? Isso, as que têm essa oportunidade. E na vida adulta a gente, né? Na correria, tá, tem um cônjuge, enfim, tal. Mas o idoso, ele fica muito carente, né, dessa coisa do toque. Então, faz parte da natureza humana, traz várias conexões cerebrais que ativam áreas do prazer, por exemplo, que ativa o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que vai nos acalmar, nos deixar confortáveis, né? Então, tem vários aspectos. Sem falar que a gente tem no nosso corpo vários receptores que a gente diz como se fossem, né, tomadinhas, né, loucas para se ligar nos estímulos. Então, o toque pode ser um toque assim, pode ser um toque assim, pode ser na articulação. Então, esse toque faz com que os estímulos que a gente dá se liguem nessas tomadinhas, nesses receptores. E isso faz uma comunicação direta, né? Tanto com a nossa medula, o nosso sistema nervoso periférico, a medula central e o próprio cérebro também, né? Então, assim, além dos efeitos mecânicos que a gente pode pensar, então quando a gente toca, a gente melhora a viscosidade do tecido, hidrata mais o tecido, lubrifica o tecido, né? A gente tem efeitos aí na circulação, a gente tem efeitos, tipo, aumenta a circulação de sangue. Então, aumentar a circulação faz com que haja um melhor reparo, né? Tenha menos dor, tá? Com que drene os líquidos, então ativa o sistema linfático, tá? Então tem vários benefícios, né? E antes a gente pensava muito mais nas questões muito mecânicas, e hoje já se sabe que os efeitos neurofisiológicos, vamos dizer assim, né? Que essas coisas de circulação, de nervos e tal, são muito potentes na terapia manual. Muito. Tá? O toque, né? E assim, a manualidade do profissional, que a cada dia ela vai melhorando, né? Ela vai se aprimorando. Quando você começa a trabalhar com terapia manual, sua mão é uma. E depois a sua mão vai mudando pela prática mesmo, né? Então, para a vida. Você vai a cada dia melhorando a sua prática e a terapia manual é muito visível isso, porque
Imagine você tocar uma região de alguém que está com dor, né, numa situação que ela está lá protegendo o tempo todo, e o paciente permite que você chegue naquela região que é delicada, que o xodó do momento, né, o que está chamando a atenção. Com a terapia manual, com a sua percepção, que eu acho que isso tem muito de feeling também, de aconchego, né? É aquela coisa de tocar mesmo com o coração. Você querer, né, ajudar aquela pessoa de uma forma que passe segurança, que passe aconchego, que permita que você... Porque todo mundo tem um campo magnético de acesso, né? E você chegar no corpo da pessoa, na parte física, existe uma energia que ela permite ou não. Tem pacientes que, como você falou, não aceitam ser tocados, né? Então, você vai tocar no ombro e aí existe uma rejeição que não é voluntária, é involuntário. Então, tudo isso são aspectos que precisam ser respeitados, observados, né? E aos poucos a gente ter um jeitinho para poder tentar, né, fazer o nosso trabalho com a terapia manual. Então, eu acho que o aconchego também, essa parte emocional, ela é muito forte, né? Ela é muito presente na terapia manual. Eu acho que isso aproxima. Um paciente, um profissional que põe a mão em você, tem uma máquina que toca em você, é muito diferente. Uhum. E existe o que a gente chama de toque instintivo, né? Quando a gente se machuca, o que a gente faz? A gente bota a mão, a gente segura, a gente esfrega, né? Se a gente bater o dedinho ali na beirada da cama lá, a gente vai esfregar. Então, isso é um tipo de terapia manual e é instintivo, a gente nem pensa para fazer isso, né? Então, tá realmente dentro da natureza humana, não tem dúvida disso, né? Eu me lembrei agora que tu tinha perguntado da dor referida e dor irradiada. Dor irradiada, vamos começar pela irradiada. A dor irradiada, ela segue o trajeto de uma raiz nervosa. Então, o exemplo que a gente mais conhece aí é o ciático, né? Nervo ciático, vai sair lá da região lombar, vai passar pelo bumbum, ali pelo glúteo, tarará, tá? Então, é quando segue esse trajeto exato dessa raiz nervosa. E referida é quando a gente sente numa área que é a distância do local de causa, vamos dizer assim, né? Então, vamos pensar na dor do infarto, por exemplo, tá? A maioria, mesmo quem é leigo, quando a pessoa tá infartando, dói o quê? Dói aqui o peito, vem pro braço esquerdo, tá? Então, tá referido pro braço, mas a causa, a lesão tá lá no miocárdio, tá lá no coração, né? Então, isso é o que a gente chama de dor referida. Um outro exemplo é dor de origem renal, tá? Por exemplo, cólica renal ou dor de pedrinha mesmo, né? Cálculo renal e tal. E a pessoa tá sentindo dor nas costas, dor na lombar, tá? A causa é um problema que ela tá lá no rim, mas está se referindo ou está se manifestando na região das costas, na lombar. Ok? Então, assim como tem esses padrões de dor do infarto, do renal e tal, que são de estruturas mais internas, né? A gente tem dores que são referidas do sistema musculoesquelético. Tá? Então, uma dor referida do músculo, por exemplo, né? Aperta aqui e eu sinto aqui do lado da cabeça. Será que estou ficando doido? Não, né? É referida à distância. Não tá. Conexões mais estranhas possíveis.
E aí, assim, tá, eu vou tratar onde? Eu vou tratar aqui ou eu vou tratar aqui? Eu vou tratar aqui, ó, onde é a causa, tá? Não na área da dor referida, mas eu vou procurar a causa. E essa é uma situação bem específica do que a gente chama de pontos gatilho, trigger points, né? Que são aquelas tensões que tem na musculatura e que daí dão esses padrões de dor aí, tá? Isso. Tá. Uhum. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, o Que pessoal tá dizendo que alivia a dor só de ouvir. é meu irmão esse. Ah, viu? Ó. É cardíaco, por isso que ele tá falando isso. Você falou da dor do braço aí, tá vendo? Aham. É, olha É, só. era a Fátima tinha falado lá. Alguém falou de dor no pescoço também, acho que foi a Rose. Uhum. Então, Rose, olha só, aqui, por exemplo, eu tô em Porto Alegre, né? Hoje tá um terror, assim, de chuva, vento, frio, né? Então, assim, quando tá frio, a gente, que não é o caso de vocês aí, né? A gente fica assim, ó, a gente vai se tensionando e essa tensão muscular, ela impede que, por exemplo, o sangue circule direitinho ali naquela parte, tá? Então, se não tem sangue, vai doer para avisar, olha, a circulação não está legal nesse local, né? Porque a célula precisa de sangue para viver, né? E aí a gente começa a ter dor, tá? E aí, se a gente se contrai mais ainda, isso só vai virando uma bola de neve, né? Então, só que para cada pessoa vai ter uma quantidade de tratamento, uma quantidade de estímulo que vai ser adequada para desfazer essa tensão toda, né? Eu me lembro assim que eu era bem recém-formada, eu sempre contava para os alunos essa história, né? Chegou uma paciente para eu atender com dor no pescoço, e eu querendo mostrar serviço, né? Muito assim, entusiasmada, mas sovei a paciente, assim, sabe? Fiz muita manobra, fiz assim com mais força, tá. E na hora ela ficou bem. Na hora que ela foi, antes, quando ela foi embora, ai, melhorei muito, tô bem, tá. No outro dia, o que que aconteceu? Essa paciente me ligou e disse assim: eu não consigo me mexer, tá? E aí, o que que aconteceu nesse caso? O estímulo, a terapia manual que eu usei nela foi interpretada como uma lesão pelo cérebro. E o que que o cérebro fez para proteger? Contraiu mais ainda. Então, tipo, não vamos mexer, vamos poupar essa região, né? E aí a paciente ficou pior do que ela estava, olha só, né? Bom, pelo menos ela me ligou, eu tive a chance, né, de contornar a situação, enfim. Mas são coisas que acontecem. Então, é isso que a gente tem que entender, que para cada pessoa existe uma quantidade de estímulo adequado, tá? Quem não errou, né? Quem não erra, de vez em Quem quando. nunca? É. Mas Aí a o intenção Flávio de ajudar termina o menos é mais, né? a ideia, né? Tu acha que tu tá abafando e não era bem isso, mas tudo bem. O Né? Flávio está perguntando aí sobre a crioterapia, o calor, em Trigger Pontes. Qual é a sua opinião, Fabiana? Tá. Assim, tanto a crio quanto o calor, tá? Eu até prefiro a crio, tá? Mas a crio, o gelo, né? Mas bem pontual em cima do ponto gatilho. E não mais do que 2, 3 minutos. Não é para resfriar o tecido. É só para fazer uma analgesia para que a pessoa tolere mais as manobras de terapia manual, tá? Porque assim, na verdade, ali naquela região já tem pouca circulação, né?
na área em que tem o trigger point, aí que tem esse nozinho aí no músculo. Mas você fala de usar a CRIO na hora de fazer a intervenção, né? Faz ali a CRIO e na sequência faz a manobra, não é isso? Não que a pessoa usar em casa, não é isso? Não. Assim, coluna, eu não gosto de usar gelo, tá? Não gosto. Principalmente a área de rim ali, lombar, eu acho que não dá certo. Não, eu não gosto. Imagina hoje, um dia como tá aqui hoje, eu vou pegar um gelo e vou tacar aqui no trapézio do paciente. Não vai dar certo. Não. Tá bem. Mas mesmo o calor, a ideia é a gente trabalhar a questão analgésica, tanto pro calor, tanto usando o calor quanto o frio. Então, a ideia é a analgesia para que o paciente tolere as manobras que vão efetivamente causar despolarização ali na região, né, do ponto gatilho, e depois a gente vai trabalhar a extensibilidade desse tecido, tá? Então, daí depende da tua preferência. E eu posso conseguir os mesmos efeitos fazendo uma pressão com a minha mão, né? Então, eu vou pegar o dedo e vou pressionar. Só que antes a gente falava que isso aqui era uma pressão isquêmica. Só que, na verdade, não é isso. Eu quero fazer uma analgesia, tá? É a mesma coisa que o toque instintivo, aquele, né? Ó, doeu, eu vou lá e passo a mão. E aí, porque já tem pouca circulação no tecido, eu não quero mais isquemia, não quero diminuir ainda mais a circulação, tá? Sem circulação, não tem uma boa nutrição tecidual, né? Eu preciso do sangue para a nutrição tecidual. Eu acho, Fabiana, que nosso recado, pelo menos da minha parte, né? Que eu acho que tem que ficar bem dado esse recado para as pessoas que vieram ouvir esse tema, que a gente precisa entender que a dor, né, é um sinal, na verdade é um sintoma, né, que é a diferença de sinal e sintoma, você pode medir a dor de cada um, é uma coisa subjetiva, por isso que é chamada de sintoma, que você sente, né, que é um sinal que você pode medir, né, mas a dor você não mede. A minha dor, eu que sei o tamanho dela, mas ela é um sinal de alerta, em algumas situações ela é necessária, mas que a gente não pode deixar, eu costumo dizer para os meus pacientes, olha gente, não junta mazela, se você juntar muita mazela, depois fica difícil, porque o corpo ele vai assim, olha, seu joelho está doendo, de repente essa dor apareceu, mas é uma dorzinha pequena, e eu vou deixando, e essa dor vai piorando, daqui a pouco a dor está no quadril e o corpo diz assim, eu digo isso pro meu paciente direto, você não está ligando para mim, então eu vou mandar uma dor agora bem grande, que aí você vai me ouvir. Aí o corpo vai lá e dá um jeito de te parar e chamar a sua atenção, né, para você tratar aquilo ali. Então, o recado que eu quero dar em relação à dor, o tratamento de dor e a terapia manual, é que é possível, pessoal, é possível tratar, a gente tem como ajudar nessas situações em que as dores musculoesqueléticas principalmente, mas dores viscerais também, dores referidas que dão lá uma resposta em outro local, não queiram saber por quê, de onde vem, procurem ajuda e não fiquem se automedicando, porque isso também só vai mascarar essa dor, vai agravar mais o problema, né? E, bom, era isso que a gente deixasse claro, e aí, Fabiana, a gente tem pouquinho tempo, acho que mais tem uns 4 minutos ainda. Eu vou falar uma coisa bem rapidinho que eu acho importante, que é o seguinte. O sistema musculoesquelético, ou seja, o tendão, o osso, a cartilagem, tarará, eles têm dentro da hierarquia do corpo uma importância menor, vamos dizer assim. Então, se o corpo tiver que escolher para combater uma alteração no intestino ou uma dor no músculo, ele vai combater a alteração no intestino e vai deixar o músculo para lá. Então, por isso que a gente tem tanta queixa musculoesquelética, mas que muitas vezes a causa é sistêmica, pessoal. Né? Ou tem alguma doença sistêmica, uma alteração hormonal,
por exemplo, né, mulheres no climatério, etc. Alteração intestinal, processos inflamatórios, tá? Então, é Segundos. sempre bom pesquisar isso. Hã? Tá acabando? Tá Tá. acabando. Tá. E daí eu uso mais ou menos 3 minutos, tá, Flávio, para